Apocalipse capítulo 1, versículo 11, diz assim, que dizia: o que vê, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. Vamos bater palma e dar glória a Deus. Irmãos, a gente vai aprender aqui em meio a esse ensinamento sobre as 7 igrejas da Ásia, a qual João recebeu a revelação, a qual João escreveu a respeito aqui das 7 igrejas da Ásia. E o tema dessa mensagem é o diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. É um exame completamente para saber o que está fluindo dentro da igreja, o que está acontecendo dentro da igreja, porque a igreja hoje ela pode ser abençoada, pode ser tudo, mas a igreja sempre vai ter um problema no meio, sempre vai ter alguma coisa no meio, e que tem que ser o quê? Resolvido aquele problema. E o diagnóstico espiritual são sobre as 7 igrejas da Ásia, a qual Jesus ele vai examinar a cada igreja. Eu quero apresentar aqui, irmãos, alguns estudos que vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, qual foi o motivo, o que a igreja precisa para receber a cura daquela doença espiritual. Porque a doença da igreja hoje não é carnal, é espiritual. A doença que cada um passa dentro da igreja é espiritual. Luta é luta espiritual. Dificuldade espiritual que ataca o nosso corpo carnal, nosso corpo físico, porque são lutas espirituais. O mundo espiritual é bem diferente do mundo físico. E nós vamos ver aqui, irmãos, de meio ao texto dos estudos. Quero que os irmãos prestem atenção, porque tem alguns versículos que a gente vai citar, É bom a gente sempre aprender. Eu vou dar aqui, irmãos, alguma lida em algumas coisas importantes que nós vamos mencionar aqui, Esse texto sagrado apresenta o nome das 7 igrejas da Ásia. Todas essas 7 cidades eram ligadas entre si por uma grande estrada triangular. Essa cidade era os principais centros dos seus respectivos distritos das 7. Só Éfeso figura de forma importante em outra parte do Novo Testamento. Quando Paulo realizou um grande trabalho missionário em Atos capítulo 1, 19, 3 da sua epístola se relacionou a essa cidade. A epístola aos Efésios e 2 epístolas pastorais dirigidas a Timóteo, que na época pastoreava a igreja de Éfeso. Tiatira só é mencionado como cidade de líder, convertido por meio da pregação de Paulo. Em Filipe, Atos 16 e 14, Laodiceia recebeu de Paulo uma epístola que se perdeu. Em Colossenses 4, 13 e 16, ficava próxima à cidade de Colosso. As outras 4 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Sardes e Filadélfia, não são mencionadas em nenhuma outra parte da Bíblia. Jesus não aponta apenas o sintoma espiritual destas igrejas, que apresenta a cura para cada sintoma diagnosticado nestas 7 igrejas. Em qualquer época da história sempre existia crente compromissado e crente descompromissado.
crente avivado e crente frio, crente fiéis e crente indiferente. Olha só, irmão, algumas igrejas citadas nos livros de Paulo, onde Paulo passava para pregar a palavra. Há algumas igrejas que Paulo cita aos Efésios, Tiatira, onde eram umas igrejas que Paulo passava ali na região de Éfeso, uma igreja que tinha sintoma, igreja que tinha problema, igreja que Paulo menciona na região de Lida, na parte geográfica ali, pertencendo a Lídia. Para quem sabe, Lídia foi uma mulher que Paulo ganhou na pregação, e naquela região onde ela habitava ali, ali tinha essas igrejas principais, a qual tinha problemas, a qual tinha dificuldade, a qual estava enfrentando, aleluia, dificuldades, problema espiritual, idolatria. A igreja de Éfeso, para quem não sabe, quando Paulo veio visitar uma dessas igrejas, as igrejas completamente estavam idolatrando algo que tinha que ser resolvido, algo que estava gerando contenda, briga, Então, quando Paulo chegou nessas igrejas, ali eles adoravam, estavam idolatrando uma deusa chamada Diana, deusa da fertilidade, deusa do amor, que enfrentavam naquela época, levando todo mundo a se distanciar da presença de Deus. Então eram situações espirituais, crente que acreditava, crente avivado, mas também tinha crente frio, crente fiéis e crente infiéis, crente vivo e também crente morto, que apresentavam naquela região das 7 igrejas da Ásia. E eu quero começar a citar aqui, irmãos, alguns problemas que algumas igrejas tinham, A gente vai aqui para a nossa lição das igrejas da Ásia. Primeiro, a igreja de Éfeso. A gente vai ver algo impressionante que Éfeso agora vai mostrar. Algo impressionante que a igreja de Éfeso ela vai ter e que precisa receber a cura. E a gente vai ver o que precisa para a igreja ser curada. A primeira é a igreja de Éfeso. Éfeso, igreja ortodoxa na doutrina, mas fria no amor. Olha só, a igreja ortodoxa na doutrina, tinha doutrina, mas fria no amor. Jesus disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A gente vê aqui que a igreja tinha doutrina, tinha tudo, o principal é a doutrina, a santidade, a santificação, mas a igreja não tinha o amor pelo próximo, deixou o amor, que é o principal, o acolhimento, receber, abraçar, ter um carinho pelas pessoas. E Jesus me ensinou: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, tenho porém contra ti o que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 2 ao 4. Agora vem a cura para esta igreja, era reconhecer o seu pecado e voltar a praticar as primeiras obras. Faltou o amor, acabou. Faltou o amor, o pecado entra. É o que faltou para essa igreja, e precisava. A igreja estava no sentido espiritual doente, um sintoma espiritual doente, que tinha que ser curado. E para curar o sintoma da igreja de Éfeso, precisava o quê? Reconhecer o seu pecado. Reconhecer o pecado, todos nós subimos. A gente sabe que é nós reconhecer da onde a gente errou, da onde a gente praticou o erro, para nós se arrepender e voltar a praticar o amor, a primeiras obras.
Então a igreja de Éfeso estava nesse sentido espiritual doente. E para ser curado daquela enfermidade espiritual, precisava a igreja reconhecer o seu pecado. Aleluia, está lá em Apocalipse 2, versículo 5. Precisava reconhecer, ou precisava voltar às primeiras obras. Aleluia. Segundo, irmãos, igreja de Esmirna, igreja sofredora, mas fiel a Cristo. Jesus disse: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Tribulação e pobreza. Ou seja, a igreja de Esmirna, sofredora, mas fiel a Cristo, né? Jesus sabia a obra, a tribulação e pobreza. Sendo fiel, era uma igreja perseguida. Sendo fiel, era uma igreja que todo mundo apedrejava, todo mundo perseguia ela. Estava numa decadência espiritual, precisando de algo para recuperar suas forças espiritual. Aleluia! Uma igreja que é fiel e verdadeira, ela sempre vai ser criticada, ela sempre vai ser perseguida, né? Não é simplesmente a parede que vai ser perseguida, mas é os cristãos que habitam dentro daquela igreja. Vai ser perseguida, criticado, né? Se a Bíblia diz que ia chegar um tempo que até ia ser preso, morto, pelo amor da palavra. Uma igreja fiel, uma igreja que tem realmente a fidelidade. A cura para o sofrimento daquela igreja seria o troféu da vida eterna. Está lá em Apocalipse 2, versículo 10 até o 11, que o próprio Jesus ele mencionou, né? Aleluia, sofrerão uma tribulação 10 dias, mas ser fiel e receberás a coroa da vida eterna, né? Então, essa igreja, para ser curada desse sintoma espiritual, é receber a coroa da vida eterna, pelo sofrimento que ela está passando, né? Aleluia. O terceiro, igreja de Pérgamo, igreja que tolerava o pecado, mas tinha alguns fiéis. Jesus disse: eu sei as tuas obras, onde habitas, eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás, ou retém o meu nome, e não negasse a minha fé, mais uma poucas coisas tenho contra ti. Ou seja, a igreja de Pérgamo tolerava o pecado e tinha alguns fiéis dentro. Olha só, irmãos, uma igreja que se contaminou, tinha pecado e tinha fiéis dentro da igreja. É como no dia de hoje, a igreja ter o pecado e se conformar com aquilo que estava acontecendo. É o que estava acontecendo com a igreja de Pérgamo, né? Eu sei as tuas obras, onde está o trono de Satanás. Quando o pecado ele flui, toma conta, domina a igreja, aleluia, então ali realmente Satanás ele consegue agir, e como diz aqui, ó, onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negasse a minha fé. Mas uma coisa tenho contra ti. Ou seja, a igreja que tem o pecado, que tolera o pecado, mas ainda flui do nome de Deus, ainda crê no nome de Jesus, ainda serve ao Senhor Jesus Cristo, mesmo no pecado. Mas Jesus disse: uma coisa tenho contra ti. Aleluia. Está lá em Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. A cura para essa igreja seria
o arrependimento. O arrependimento. Lá em Apocalipse 2 e 16, que o Senhor fala para a igreja de Pérgamo: arrepende-te, porque senão virei contra ti e tirarei de ti os teus castiçais, que representa a igreja. Tirarei de ti a igreja, vai perder a minha presença, vai perder o meu espírito, vai perder a minha santidade, né? Então precisava arrepender, aleluia, arrepender da sua má obra, se arrepender do ato que está praticando, fazendo, reconhecer. É o sintoma da igreja de Pérgamo. A quarta igreja, Tiatira, igreja que tolerava heresias no seu meio, porém muitos repreendedora. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Mas tem contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana o meu servo. Aleluia! Uma igreja de Tiatira que tolerava heresia, aceitava tudo quanto é tipo de engano, mentira, que praticava lá, e que tolerasse Jezabel, já incluindo a vaidade, os costumes que praticavam, andavam de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aleluia, né? O Senhor conhecia as obras da igreja de Tiatira, e essa obra de com a heresias foi mais do que a primeira, né? Foi mais do que a primeira. É como eu sempre digo: um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco, quando vê, a massa está grande, não tem mais forma de resolver, não tem mais forma de consertar. Aleluia! Mas tenho contra ti que tolera mulheres que se diz profetiza e ensina e engana o meu servo. Está lá em Apocalipse 12, 18 e 29. A cura para essa igreja seria um arrependimento com urgência. É quando Deus dá a última palavra para se arrepender com urgência. Como se Jesus dissesse à igreja de Tiatira: olha, vocês precisam se arrepender rapidamente. Vocês precisam fazer um conserto rapidamente, consertar na minha presença. Está lá no capítulo 2 e versículo 21, as obras de Nicolaítas, como está na Bíblia. Está lá em Apocalipse, está tudo aqui, irmãos. As obras de Nicolaítas, as heresias fluindo no meio da igreja de Tiatira, levando o povo a sair fora da santificação, levando a igreja a sair fora do caminho da vida eterna. Seitas sendo aplicadas no meio da igreja, heresias humanas sendo aplicadas no meio da igreja, como diz a Bíblia, que Paulo mencionou a Timóteo, que o Espírito diz à igreja que nos últimos tempos apostatarão ao mundo da fé. É o que estava acontecendo aqui, com preceitos e doutrina de homens, de demônios, aplicada. Os homens, os doutores, os nicolaítas, era uma religião, uma seita que habitava, e eles sempre estavam dando palpite naquela época para as igrejas ali da Ásia Menor, que a igreja começou a aceitar aqueles enganos, aquelas mentiras, mas fazendo levar para o inferno. Precisava na igreja de Tiatira, sabe o quê? Um arrependimento com urgência. A quinta igreja, igreja de Sarda, igreja que se encontrava na UTI espiritual,
Jesus disse: eu sei as tuas obras, que tem o meu nome que vive, está morto, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só, a igreja de Sardes, uma igreja que está na UTI, uma igreja morta. E quando é uma igreja morta, é uma igreja que não tem mais nada. Quando é uma igreja morta espiritual, é uma igreja que não tem mais nada de Deus. É uma igreja que não flui mais nada, não tem mais a presença, não tem mais o Espírito Santo. É uma igreja que não tem mais a graça, não tem mais salvação. Aleluia! Uma igreja que tem o nome só de igreja. Porque a igreja de Sardes estava completamente sem nada. Aleluia! Mas tinha o nome de igreja, do que vive, mas está morto. Aleluia! O nome de que vive, mas está morto, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Aleluia! Estava morta. E quando a igreja é morta, é uma igreja que não tem, que não se vê, é uma igreja que não se reconhece, é uma igreja que não enxerga o dono da bênção, é uma igreja que não enxerga Deus poderoso. Uma igreja morta é uma igreja que não enxerga mais a presença do Senhor Todo-Poderoso. Olha só, aleluia, que as tuas obras, não achei as tuas obras perfeitas. A cura para essa igreja seria gratidão pelo que recebeu do Senhor, arrependimento sincero, vigilância constante. Está entendendo? Olha só, precisava de gratidão para Deus. Aleluia, gratidão pelo que recebeu. Pessoas ingratas que não davam glória pelo que tinham recebido da parte de Deus, que não eram gratos pelo que Deus fazia, que nada estava bom. E tem muitos crentes, irmãos, nos dias de hoje, na época de hoje, desse tipo, que são ingratos. Para eles nada está bom. E a cura para essa igreja seria a gratidão pelo que recebeu do Senhor, arrependimento sincero. Arrependimento sincero. Confessar para Deus e se arrepender realmente de não praticar mais a obra. Aleluia! Graças a Deus. Arrependimento sincero. Aleluia! Vigilância constante. Precisava de vigilância. Tem a vigilância. Vigiar é um ato de nós estar atento em tudo, os quatro cantos, para não poder vacilar, para não poder errar, para não deixar brecha para Satanás entrar. A vigilância é isso, é nós estar atento. Aleluia, a vigilância é nós saber onde está o mal e nós fugir da aparência do mal. A vigilância é isso, é nós saber onde está o pecado e nós fugir da presença do pecado. Precisava isso, gratidão, arrependimento sincero e vigilância precisava da igreja, para que a estrutura espiritual da igreja de Sardes viesse se erguer novamente. Aleluia! Impressionante que a certa igreja da Ásia, o Senhor sempre estava dando uma chance. O Senhor sempre estava dando uma chance para eles se arrependerem. O Senhor estava repreendendo, mas também o Senhor estava dando uma chance para ele. Olha só, a sexta igreja da Ásia, Filadélfia, igreja pequena, mas fiel, perseverava na palavra. Disse Jesus: eu sei as tuas obras, e tenho pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, igreja de Filadélfia é uma igreja pequena. Quando fala de igreja pequena, é na localidade dela, onde ela habita, onde ela está, porque talvez são igreja
a Bíblia menciona pequena, mas não é a estrutura da igreja, o salão, é a localidade onde a igreja habita, porque pode ser igreja imensa, bonita, né? E a igreja de Filadélfia, pequena, mas fiel, perseverava na palavra, né? Perseveravam na palavra de Deus. Deus conhecia a obra da igreja, fiel na palavra, sofriam sofrimento, perseguições, calúnia, mas ficavam com a palavra do Senhor, não aceitavam o pecado, não aceitavam o erro. Conheça as tuas obras, eu sei as tuas obras. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Por mais que queriam desanimar, por mais que queriam parar, por mais que tinha aquela vontade de jogar tudo para cima e parar com tudo, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3, versículo 7 ao versículo 13. A vitamina espiritual para a igreja, para os crentes sadio e fiéis de Filadélfia é a grande porta que o Senhor abriu para que eles, aleluia, para eles, uma porta, quer ver? A porta que se abriu para eles proclamarem a sua palavra e a sua promessa da vinda do Senhor. Apocalipse 3, versículo 8, o Senhor falou: eis que pus diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia, porque a porta que Deus abriu, ninguém poderia fechar. Está entendendo que muitos estão usando até esse texto para a campanha? Mas para qual tipo de campanha? Campanha de prosperidade, né? Não é que eu vou contra, cada um pode fazer a campanha que quer, mas uso para a prosperidade. Acho que é porta de emprego, porta para Deus abrir. Não, a porta que Deus abriu para a igreja de Filadélfia, de proclamar o evangelho da salvação, foi a porta que Deus abriu. O Senhor falou para eles: vocês vão ter a oportunidade de proclamar a salvação, e a porta ninguém vai fechar. Homem não vai fechar essa porta do meu evangelho, da minha palavra, ser notório, ser anunciado, ser pregado. Homem não vai ter poder sobre a minha igreja, sobre vocês. Vocês vão dar caminho à palavra. Eu vou abrir o caminho e vou abrir a porta para vocês proclamar. A igreja que é fiel, Deus sempre está com a porta aberta para ela. Aleluia. É como se o Senhor dissesse: perseguição vocês vão ter, mas eles não vão ter poder de fechar a porta, ou seja, de calar o meu evangelho. Então a porta que Deus abriu para os crentes sadios é crente sadio, é crente saudável, é crente que estão bem alicerçados espiritual, né? É crente que estão bem alicerçados espiritualmente. Então a porta da palavra para os crentes sadios de Filadélfia é a grande porta que se abriu. A palavra e a promessa da vinda do Senhor. Então isso era a promessa para a igreja de Filadélfia, né? Espiritualmente. E podemos dizer que a igreja de Filadélfia espiritualmente estava boa no nível espiritual. Aleluia. Deus só mencionou aqui porque a igreja era fiel, sincera para Deus, honesta para Deus, guardou a palavra, serviu ao Senhor. Aleluia, fiéis, sadio, que tinha a presença de Deus, que o Senhor sempre estava presente. Aleluia, a porta da salvação estava na mão deles. Que bom, né, irmão, saber que a igreja está completamente já predestinada para a salvação, né? E a igreja de Filadélfia era isso, tinha a salvação, tinha a palavra, tinha a salvação para distribuir a cada um. E a sétima, última igreja, a igreja de Laodiceia.
uma igreja morna, indiferente. A igreja, ele disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente, assim porque és uma igreja morna e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, autossuficiente, é uma igreja que não dependia de ninguém. É uma igreja que não dependia. E nós comentamos sobre a igreja de Laodiceia, vocês podem ver, irmãos, que no ano de 60, antes de Cristo, a igreja de Laodiceia, localizada hoje, como a gente reconhece como a Turquia, hoje é localizada a igreja de Laodiceia. Ela sofreu um grande terremoto no ano de 60 antes de Cristo, que a cidade foi devastada. E a igreja de Laodiceia foi uma igreja que se ergueu sozinha. Das ruínas, se ergueu sozinha. É uma igreja autossuficiente, que não depende de ninguém. Para eles não ficar dependendo do governo romano naquela época, a igreja então era uma igreja que se ergueu sozinha, porque era uma igreja bem sucedida ricamente naquela localidade. Uma igreja rica, aleluia, que se ergueu sozinha, que se construiu sozinha, não precisou ajuda de ninguém, porque tinha. E o Senhor falou aqui, que nem frio nem quente e nem morno, porque naquela localidade existia uma fonte de águas quente, morna e fria. Existia umas fontes térmicas que ocorria na cidade de Laodiceia, a qual os viajantes vinham, irmãos. Quando os viajantes passavam pela cidade de Laodiceia, que queriam relaxar os seus corpos, eles entravam naquela água quente, morna e fria. Mas isso desagradava a eles. Eles não se contentavam com isso, achavam algo estranho ali naquela água. E essa água eles utilizavam também até para medicinas, naquela época também eles usavam. Mas aquela água fazia mal para aqueles viajantes. E o Senhor usou o termo, nem morno nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque não pode de uma fonte de água jogar outra água amarga, ou é uma água só. Aleluia. Então o Senhor viu isso na igreja de Laodiceia, rica, como se elas dissessem: Senhor, não precisamos de mais nada, temos bem, temos ótimo, temos dinheiro suficiente, nós conseguimos se manter. Mas a igreja de Laodiceia, para quem sabe, à noite era igreja e de dia era o comércio. Era o rico, vendiam, fabricavam, vendiam para a cidade. Aleluia. A cura, nem frio nem quente, porque és morno e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É como se o Senhor dissesse: aleluia, se é vomitado da boca do Senhor, é como uma igreja que está fazendo mal aos olhos de Deus. É uma igreja que o Senhor não está tendo mais compromisso. Aleluia. Mas o Senhor estava dando uma chance. Olha só, está lá em Apocalipse capítulo 3, 14 e 22. A cura para essa igreja morna e autossuficiente seria adquirir o valores espiritual oferecido por Cristo, aceitar sua disciplina, ser zeloso, se arrepender
e abrir a porta do coração para Cristo poder entrar. Apocalipse 3, 18 e 20. Está na Bíblia. Aleluia. Graças a Deus, a cura para a igreja era adquirir o valores espiritual. Saber que dependia de Cristo. Saber que são dependentes da presença do Senhor. Se arrepender e aceitar a disciplina de ser zeloso pelo Senhor, no capítulo 3, versículo 18 até o 20. No versículo 18 vai dizer, ali a Bíblia vai dizer, o colírio para os olhos, para enxergar, se reconhecer, para poder voltar para a presença do Senhor, aceitar a disciplina, ouvir a voz de Deus, aleluia, e abrir a porta, e vestir com a veste, para não ser dependente. É como se o Senhor dissesse: você tem que ser dependente de mim. Veste branca para que não ande nu. Adquira de mim a veste, para ele não ficar dependente. Se achavam que não precisavam, mas espiritualmente precisavam da presença do Senhor. Espiritualmente estavam nu, espiritualmente. E como fala nu espiritualmente, é o que, irmãos? É uma pessoa, não. Espiritualmente nu é quando a glória de Deus sai. Espiritualmente nu é quando o Senhor olha para cada um e não veja mais a glória dele. Se torna uma pessoa nua. Então, comprar a veste de Cristo aprovado no fogo, como é passado o olho pelo fogo, para adquirir o que? A glória de Deus novamente para a igreja. E abrir a porta do coração. Está lá no versículo 20, 3 e 20 de Apocalipse. Se abrir a porta do coração, cearei com ele e ele comigo. Então, é nós abrir o nosso coração, dar liberdade para o Senhor entrar, ele fazer morada, nós se reconhecer, nós aceitar os seus princípios, nós aceitar a sua palavra, os seus mandamentos, e nós ser uma pessoa dependente da presença do Senhor. A cura para a igreja de Laodiceia era isso. E pode ver que a igreja de Laodiceia poderia ser rejeitada por Deus, mas o Senhor deu uma chance ainda para ele se arrepender e praticar as obras ainda. Foi um arrependimento. A conclusão final, irmão, para nós já encerrar aqui, nosso estudo, em todas as 7 igrejas, em todas as 7 cartas endereçadas a estas igrejas da Ásia, Jesus usa a expressão: eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. Jesus Cristo conhece a situação espiritual de cada igreja, individualmente, as suas dificuldades, seu trabalho, sua dedicação pela causa do Evangelho, como também os seus defeitos, e por isso, isso pode apresentar o diagnóstico espiritual de cada uma das suas igrejas. O Senhor Jesus é justo no seu julgamento. Ele não só observou defeitos na sua igreja, ele também viu virtudes e qualidade. Certamente elogiou cada igreja. Por isso, porém, algumas igrejas estavam numa condição espiritual tão grande que não mereciam ser elogiadas, mas apenas corrigida, exortada ao arrependimento. Olha aí, irmãos, a palavra de Jesus. Algumas igrejas de qualidade que tinha, mas precisava ser arrumada algumas coisas. Está entendendo? Precisava. Algumas igrejas de qualidade boa, de nível bom, mas tinha algumas qualidades que precisava ser consertado. Arrependimento, se arrepender e voltar ao arrependimento.
E é o que Jesus faz para nós. Ele ensina nós a voltar a um arrependimento, para nós ter mais comunhão com Ele, para nós ter mais presença com Ele. Muitas das vezes se achamos que estamos ótimos, mas falta mais algo da presença de Deus na nossa vida. Amém? Bate palma, dá glória a Deus, aleluia.